Então, continuando aqui. Aqui a gente tem, então, vários tipos de matriz, tá? Todas no corte axial do crânio. Nessa primeira, eu tenho uma matriz 16 por 16, tá? A imagem ficou totalmente borrada, sem definição nenhuma, tá? Segunda, uma matriz 32 por 32. Continuou a imagem borrada e sem definição. Na matriz 64 por 64, eu comecei a notar um pouco de definição da imagem, mas ainda não tá boa. Na 128 por 128, melhorou, tá? Mas ainda continua com ruído na imagem. 256 por 256, ficou uma imagem boa. Mas a 512 por 512, a imagem ficou ótima, tá? Eu consegui mais detalhamento nas regiões bem pequenas, o que eu não consigo nas outras, tá? Então, a matriz, quanto maior ela for, melhor vai ser a minha imagem. Olha a diferença? Pixel maior, resolução menor. Pixel menor, resolução maior, tá? O pixel, então, é a menor unidade. O voxel é o pixel com volume e profundidade. E a matriz são os números de linhas e colunas de pixels. Tá? Agora ficou bem explicadinho, né? E o voxel, que é o tamanho do meu corte, eu posso ter ele anisotrópico ou isotrópico. O que seria isso? Isotrópico, todos os tamanhos são do mesmo, tá? Mesma espessura de tamanho em todos os lados. Anisotrópico, eles são diferentes, tá? Eu acho que eu tenho aqui na frente um que explica bem direitinho. Aqui, estão vendo essa imagem? Cheio de números? Sim. Então, Sim. Isso é a leitura que o computador faz com os detectores, tá? Cada raio que chega no detector, ele faz uma imagem desse tipo. E aí, o computador vai pegar esses números todos que estão aqui, que tem -8, tem 4 positivo, 9 positivo, 18, 13, 22, 24, 20. Cada um é uma numeração. E vai transformar esses números através da nossa tabela de HU, que vai de mais 1000 para menos 1000. Tá? O que seria isso? Os tons de cinza nas imagens. Então, o computador, ele pensa bastante, coitadinho. A gente que acha que não. Imagina pegar várias imagens, todas numeradas, e transformar isso em o nosso exame, né? A região do corpo que eu fiz o meu exame. Então, ele vai converter a numeração em imagem. Aqui, ó. A matriz, então, modelo isotrópico. Cada linha, cada coluna vai formar um pixel, tá? Com as mesmas medidas. Tanto comprimento, altura e profundidade. Isotrópico.
modelo anisotrópico, eu já vou ter diferente, ó. Então, eu vou ter linha de um tamanho, coluna de outro e profundidade de outro tamanho. Então, isso é o anisotrópico. Aqui, ó. Se usarmos um FOV quadrado de 25 centímetros e uma matriz de 512 por 512 e uma espessura de corte de 0,5 milímetros, o voxel será isotrópico, porque todos vão dar a mesma medida, tá? Se usarmos um FOV quadrado de 25 centímetros, uma matriz 512 por 512 e uma espessura de corte de 10 milímetros, o voxel será anisotrópico, porque eu vou ter diferença na minha medida na profundidade dele, tá? A espessura do meu corte foi diferente da altura e da linha, que é a linha e a coluna, né? Para formar a minha matriz. Então, o que diferencia, prof, um do outro é só a profundidade. A profundidade, a espessura do corte, tá? Porque eles não vão ser todos do mesmo tamanho, mesma medida. Então, se eu botar lá para vocês uma imagem dessas e perguntar se o voxel é isotrópico ou anisotrópico, qual que ele vai ser? Anisotrópico, né? Porque ele tem um dos lados maior que os outros dois, tá? Então, os fatores de exposição, KV e MAS, isso vocês sabem bastante, tá? Não vou me prender muito nessa região, só eu deixei aqui para vocês, caso alguém tenha dúvida, tá aqui. A tomografia, então, utiliza a radiação ionizante, mesmo que o raio-x, tá? Aqui a gente tem, então, a escala de Horsfield, que é a nossa tabela HU, que a gente chama, tá? Que ela vai de valores menos 1000, que representa o ar, até mais 1000, que representa o chumbo, que é a imagem branca e a imagem preta, tá? Então, aqui o menos 1000, a imagem vai ser bem preta, escura, o mais 1000 vai ser branca. Então, essa tabela é utilizada na tomografia para a gente conseguir diferenciar os tons das imagens. Tá? Então, o ar vai ser menos 1000, a água, o 0, e o osso, mais 1000. Resumidamente, o coeficiente de atenuação vai ser essa sigla, que representa a unidade Horsfield. Tá? Aqui no caso, o sangue vai aparecer para nós naquela tabela, aqui, ó. Vamos voltar lá, aqui, nessa imagem. De 58 a menos 60. Se em alguma região aqui eu tiver essa numeração, é porque é a região onde tem sangue, tá? Então, é isso que o computador faz. O osso vai ser o 1000 positivo. A região do coração vai aparecer o número 24. Músculos, ele vai do 44 a menos 58, 59. Um fígado normal vai de 50 a menos 80.
tudo nessa tabela aqui, tá? Então, eu tenho numeração de menos 1000 até o 1000 positivo. Então, imagina a quantidade que eu tenho aqui de numerações. 2000 números, tá? Então, tudo vai depender da patologia do paciente que vai alterar o número de HU. Complicadinho? Sim. 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 Pior que é, gente, é mesmo. Mas assim, ó, a gente não precisa pensar em números aqui. Por quê? Porque o aparelho vai mostrar para nós. É só eu clicar em cima lá da imagem com o ROI, que ele vai dizer para mim, aqui você tem menos 180 de HU. Aqui você vai ter mais 250 de HU. Então, cada local vai ter um número de HU, tá? Vai ter um númerozinho desses. É só para a gente ter uma noção do que o aparelho pode fazer para nós. Caso vocês façam algum concurso, alguma prova e caia uma questão assim, vocês já vão saber, tá? E até no estágio. Se te perguntarem o que é a tabela de HU, vocês vão saber. Que é o coeficiente de atenuação dos tons de cinza nas imagens. O ROI é isso aqui, ó, tá? Eu vou colocar esse círculozinho aonde eu quiser na imagem que eu estou fazendo a tomografia, tá? E eu colocando aqui, ele vai me dizer, ó, é ar do pulmão, tem 1000 HU. Aqui tá UH, porque é em inglês, mas a gente chama de HU. Então, aqui, nessa região que está começando o fígado, tá? Ele tem 0 de atenuação. Então, se eu colocar aqui na região do coração, ele vai dar outro. Se eu colocar aqui em cima da vértebra, ele vai dar um outro, tá? Aonde eu colocar, ele vai dar um numerador diferente. Aqui, ó, no crânio. Tudo aqui, essa bolinha vermelha é o ROI, tá? Aonde eu colocar, ele vai dar uma numeração diferente. O ar, menos 1000. Parte óssea, 970. Partes moles, 36. Órbita, 0,6. Ar no seio frontal, menos 953, tá? As partes moles, 28. Conseguiram entender agora um pouquinho? O que quer dizer essa tabela? Mais ou menos. Bom, professora, mas em algum momento essa tabela foi criada manualmente, né? Ou não? Sim, sim, mas vocês não precisam saber, eu vi esse tom de cinza aqui, quantos HU vai ter aqui? Não, vai lá e pega o ROI e põe em cima que ele te diz. Sim. Tu não vai pesquisar em tabela, tá? Mas essa tabela quem criou foi o Rothschild? Sim, sim, quando ele descobriu a tomografia, por isso que levou o nome dele. Ah, também, né? O homem tava louco. Sim, né? Só podia estar doido. Imagina criar 2000 tons de cinza. É. Tranquilo ali, então? Mais ou menos. Existem mais de 4.000 unidades Rossfield numa imagem. Porém, somente 256 podem ser visualizadas no monitor do equipamento, tá? E impressas em um filme. Então, a gente não consegue visualizar todas de jeito nenhum. Olha só. Fica complicado, né? Parece que é igual, mas se tu vai olhar de perto, não é o mesmo tom. Eles mudam. Tá ligado teu áudio aí, Gabriela?
Aqui a gente pode selecionar, então, a largura da janela, que vai ser o WW, e o nível da janela, que vai ser o WL, tá? Então, o WW vai representar a faixa de HU numa imagem. Quanto maior o valor, mais números de CT ocupam cada tom de cinza. O WL vai determinar qual o valor central da janela. Exemplo. Aqui, ó. Temos 2 cortes de tomografia de tórax. Região pulmonar, essa escura. Aqui é ar. Aqui é a região do coração, mediastino. Aqui, as vértebras da coluna. E aqui são partes moles. Esse branco são os arcos costais, tá? Então, aqui, a minha janela WW é 1000 e a WL 50. Porque tá bem distonado, né? Tem preto e tem cinza. Ele tá com um algoritmo de reconstrução para a parte óssea. Já nessa outra, que eu tô com o algoritmo de reconstrução para a parte pulmonar, que é o meu interesse, tá? Essa região aqui é o pulmão, que eu estou vendo. O restante, ele vai ficar branco, porque não é o interesse nessa reconstrução que foi feito. Então, eu tenho um WW da janela de 500 e o WL menos 800, tá? Então, essa que é a diferença de uma para outra. É o algoritmo de reconstrução. Professor, e dentro dessa reconstrução, depois que eu já tenho salvo no computador, eu posso fazer quantas eu quiser? Sim, quantas tu quiser, como tu quiser, com qual tipo de algoritmo tu quiser. Eu tenho algoritmo para partes moles, parte óssea, para detalhamento, para criança, só para a região da órbita, só para mastoide, só para a região do pulmão, só para a parte óssea, para partes moles. E tenho a 3D, que daí eu reconstruo a parte óssea. Então, numa janela, define-se a abertura ou largura da mesma, ou seja, qual será o número máximo de tons de cinza entre o valor numérico em HU do branco e qual será o do preto, tá? O nível é definido como o valor da média da janela, em unidades Rossfield, igual à média do tecido estudado. O olho humano tem a capacidade de diferenciar uma escala de cinza de 10 a 60 tons. A maioria das pessoas distingue em torno de 20 tons diferentes. Por quê? No olho, a gente tem vários tipos de tecido e líquido, né? Na tomografia computadorizada, há 2000 de tons, que vai do menos 1000 até o mais 1000. Entretanto, podem ser obtidos até 65.000 tons. Imagina só. O que seria inútil se tivéssemos que apresentá-los ao mesmo tempo na imagem, já que não poderíamos distingui-los. A janela é, na verdade, uma forma de mostrar apenas uma faixa de tons de cinza dentro do nível que nos interessa, de forma a adaptar a nossa capacidade de visão aos dados obtidos, tá? Então, entenderam isso aqui? Por que a gente utiliza a janela? Para mim saber somente sobre aquela região, tá? Eu não quero saber do corpo todo, eu quero saber só daquela região que eu estou realizando o exame. Se é tórax, se é crânio, se é órbita, é só aquela região que me interessa. Os tons de cinza lá dentro, tá? Então, aqui, um exemplo de janelamento.
Parênquima pulmonar, o WL varia de menos 400 a menos 750, o WW de 600 a 1.500, no parênquima. No abdômen, ele vai de 50 a 100, o WL, o WW 100 a 600. Então, já reduziu bastante, tá? Não ficou mais aqueles 2.000. Eu consigo fazer uma redução conforme a região que eu vou estudar, tá? Então, é isso que serve o janelamento. Manipulação do brilho e contraste de acordo com o que se quer estudar na imagem, tá? Então, é isso que é o janelamento. Qual das três que está mais definida a imagem? É uma jarra com líquido. Primeira, segunda ou terceira? Terceira. A terceira. Vocês acham? Eu acho que depende do que quer ser visualizado. É isso que eu digo. Se eu quero ver Aqui. o contorno da jarra, é a primeira. É a primeira. Se eu quiser visualizar o contorno dela, é a primeira. Se eu quiser visualizar só o que tem dentro dela, aí sim, aí é a terceira. E aqui já ficou um pouco de cada. Tá? Então, resumidamente, é isso. Tudo interessa dependendo o que você quer visualizar. É um exemplo ali, tá? E aqui, ó, se eu quiser visualizar parênquima cerebral, tá? O que tem dentro do cérebro. Eu vou utilizar a reconstrução para partes moles. Então, eu vou visualizar somente o parênquima e a parte óssea não me interessa. Se eu quiser somente a parte óssea, eu vou utilizar a reconstrução de parte óssea, que é o bone. Então, eu vou visualizar só a parte óssea. No centro, eu não estou visualizando nada, porque não tem osso. É partes moles, o cérebro. Tá? Conseguiram entender agora? Tudo depende do que é o meu interesse. Se o paciente for fazer uma toma de crânio porque teve um traumatismo craniano, eu vou fazer a reformatação para a parte óssea e uma para a parte mole. Por quê? Pode ter lesionado dentro do cérebro. Mas se eu pegar só a parte mole, eu não vou ver parte óssea. E se eu fizer só a parte óssea, eu vou perder as partes moles. Então, eu preciso sempre ter duas reformatações. Uma parte óssea, uma parte mole. Professora, se eu quiser fazer um estudo neurológico, eu vou pegar a janela fechada de alto contraste, né? Isso porque tu quer visualizar detalhe, Uhum. tá? Certo. Que bom que a gente está se entendendo. Ô, prof, eu tenho uma dúvida, tá? Pode Que nem falar. eu pego alguns pedidos que falam, tomo de crânio com contraste e sem contraste. Seria nessa janela que a senhora explicou ali, que seria para ver os ossos e a parte mole sem o contraste? Ah, sim, a reformatação daí sim, tá? Mas o contraste, o que que é? É para mim visualizar a circulação sanguínea no cérebro. Mas é essa fase sem o contraste, daí eu faço, não vou fazer 2 exames, eu vou fazer um exame só, mas porém eu vou pegar a fase sem o contraste também. Isso? Sim, sim. É feito faz a primeira fase sem o contraste, injeta o contraste no paciente e faz a segunda com o contraste. Então, tu vai irradiar o paciente 2 vezes. Mas é no Como mesmo... se fossem 2 exames, no caso. Isso. Só que é feito tudo no mesmo, porque daí tá lá especificado que ele quer átomo com contraste. Com e sem. Tá. Tá? E sempre que tem com contraste, a gente precisa fazer 2 fases, uma sem e uma com. Tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Aqui, então, o que que seria isso? A documentação, como é chamada, que é o exame do paciente concluído reformatado.
tá? O que vai ser entregue para a mão do paciente. O filme impresso, tá? Então, a documentação é o filme impresso, já prontinho para o paciente levar. Aqui é uma partes moles e aqui parte óssea, tá? Então, eu fiz 2 filmes, um de região partes moles e outra região parte óssea. Então, o paciente leva os 2, porque eu não tenho como verificar lesão dentro do cérebro e fratura na parte óssea na mesma reconstrução, tá? Esse acabou. Gostaram do meu esqueletinho aqui? Sentadinha, só esperando. A gente começa a outra parte. Tem ainda mais um arquivo. Aqui. Temos bastante matéria, gente. Isso é bom? Vocês vão ficar com os arquivos bem legais. Aqui. Agora a gente vai começar na reconstrução da imagem, tá? Como que a gente vai fazer para reconstruir a imagem que eu adquiri. Se o meu computador colaborar. Senhora, posso fazer uma pergunta? Não sei se vai estar dentro do que a senhora vai explicar. Mas como que seria uma tomo de ATM que eles pedem boca aberta, boca fechada e mais reconstrução? Sim, assim, ó. A gente vai fazer a tomografia da região das articulações temporomandibulares, que fica ali onde tu abre a boca. Se tu põe o dedo na frente da orelha, você vai sentir. Fecha e abre a boca, tá? Ali que é a articulação. Droga, não tá funcionando nada aqui. E eu não consigo nem ver vocês. Então, a gente faz a primeira com a boca fechada. A segunda com o paciente com a boca aberta. A reconstrução é a reconstrução 3D. Trancou tudo aqui. Travou, a professora... Tá, mas estão me ouvindo. Eu não caí. Estão ouvindo? Da Tom. Uhum. Então tá, ainda bem que agora acho que deu. Então, a reconstrução na tomografia, tá? Eu posso... 10 minutos. Eu posso ter ela, o normal, a reconstrução normal, essa MPR, tá? Que vai ser um conjunto de dados volumétricos. Temos a MPR 2D, que vai ser nos 3 planos, coronal, sagital e axial, tá? Os cortes, vocês sabem o que é axial, coronal e sagital ou não? Que a gente começa do zero. Não, ficou bem claro depois da aula, senhora de ontem. Sim, tudo certo. Então, tá bom, que ótimo. Então, aqui eu tenho axial, coronal e o sagital, tá? Tem a imagem junto com o corte, ficou mais fácil para identificar. A reformatação MPR, que é o quê? Multiplanar reconstrução, tá? Então, eu vou fazer a reconstrução no sagital, no coronal e no axial. Vou fazer a reconstrução nesses 3 cortes. Tá? É a rotina de todos os exames. No momento que eu fiz o exame, o axial até não é necessário, porque eu vou obter os cortes em axial. Então, eu vou fazer a minha reformatação sagital, coronal, tá? Ela já vai estar em axial, então eu não preciso fazer novamente. A reconstrução 2D ou 3D, eu vou refazer de regiões específicas, como a aorta, a vascularização no cérebro,
vascularização dos rins, dos membros inferiores, tá? Eu posso fazer reformatação só dessa parte, que é chamado o MIP, máxima intensidade na projeção. O VRT, que é o volume em 3D, eu consigo visualizar totalmente ele como se fosse originalmente a parte óssea, tá? Então, isso que é a reformatação 3D. Eu vou visualizar a parte óssea de interesse. Quando eles pedem lá da ATM, colega, é isso aqui que eles querem, ó, a reconstrução. A reconstrução da parte óssea, tá? Tá, entendi. E eu posso fazer a reconstrução da aorta, tá? Toda a vascularização. Todas as partes do corpo eu consigo fazer reconstrução. Aqui eu estou visualizando a aorta descendente, com os rins, as artérias, tá? Então, vamos para os termos utilizados na reconstrução, tá? MIP, representação com superfície sombreada. RSS, representação... Ai, desculpa, estou trocando as bolas. Projeção de intensidade máxima ou mínima é o MIP. O RSS, representação com superfície sombreada. E o VR, representação de volume. Isso aqui é tudo junto na reconstrução 3D, tá? Quando vocês abrem lá para fazer a reconstrução do 3D, vai pedir qual delas que tu quer. Geralmente, a gente utiliza o VR, para a parte óssea. O MIP vai ser aqui para a parte das artérias, tá? No raio-x e na TC, o que vai importar é a densidade das estruturas analisadas. Uma vez que estrutura com alta densidade, como o osso, terão densidades diferentes de estruturas com baixa densidade, como o ar e gordura. As estruturas de densidades intermediárias terão, portanto, comportamento diferentes nos vários tecidos humanos. Então, aqui é os que a gente mais utiliza, os algoritmos de reconstrução, tá? O SOFT é utilizado para tecidos moles em crianças. Por quê? Porque ele é mais fino, mais detalhado, tá? O Standard, tecidos moles em adulto, músculos e vísceras. O Detail, tecidos de densidade intermediária entre os músculos e ossos. O Bone, tecido ósseo. Só para tecido ósseo mesmo. Eu quero visualizar a parte óssea, eu vou reformatar no Bone. O EDG, ênfase nos tecidos ósseos. Filtro mais duro. Tá? Esse aqui não é utilizado muito. O Lung, somente para a região pulmonar. Parênquima pulmonar. Então, vamos lá. O Standard vai aparecer para mim assim, ó. Essa imagem. Bem definido. Esse aqui é um corte axial de abdômen. Eu consigo visualizar o rim direito, o rim esquerdo, a coluna, região de partes moles das costas. Aqui na frente, a parte do abdômen com o intestino, gases, tá? Bem detalhado. O Lung, parênquima pulmonar, todo o detalhamento das ramificações do pulmão, a região do coração, e aqui eu tenho um derrame pleural, tá? Então, ele é bem específico para a parte pulmonar. E o Bone, parte óssea, tá? Então, aqui para o crânio, eu vou fazer uma reformatação Standard,
partes moles, e o bone, região óssea. Aqui eu consigo visualizar que tem uma fratura no crânio, tá? Que aqui eu já não conseguia ver muito. Aparenta levemente, mas eu não conseguiria definir que é uma fratura, tá? E aqui, na região de parte óssea, eu já consigo visualizar de cara que tem fratura. No tórax, eu vou fazer uma reformatação standard, partes moles, e uma do lung, que é parênquima pulmonar. Tá? Vê que dá bastante diferença, né? Aqui é a região mediastino, parte do coração, tá? E aqui também. Nossa, que imagem. Bonita, né? Nossa, aqui do Jung ali dá para quase perceber o volume. É muito show. E assim, ó, quando a gente põe essa reformatação nos COVID, aparece tudo. Tudo. A gente vai utilizar, então, esse detalhe somente para região da órbita, tá? E o EDG para a região das mastoides, que são específicos para essas regiões, tá? Aqui eu tenho uma angiocoronária. Foi feita uma reconstrução tridimensional, olha só que legal. Eu visualizo como se fosse ao vivo. É muito show. Acho que é o exame mais bonito, né, prof? Sim, a 3D é uma maravilha. Tem vezes que não tenho o que fazer, eu fico lá brincando de fazer a função da 3D, que aí tu vai limpando o que tu não quer, né? Tu pode tirar da parte, que nem aqui, ó. Eu tô com toda a parte pulmonar. Eu não quero saber do pulmão, então tu vai fazendo os cortes, tu vai virando ele, vai limpando, vai tirando as artérias, veias, que não interessa. É muito show. Tranquilo, então? Essa primeira parte? Ficou mais ou menos, né? Mas aquela imagem ali, 3D do coração, ela é uma imagem estática, né? Ela não tem movimentos também. Não tem a pulsação, por exemplo. Não. É estática. Sim, não tem como. Fazer o coração pulsando, não. Aí tu quer milagre. Não, eu vou conseguir a imagem 3D, mas vai ser uma estática. É aquela imagem, só que eu vou girar ela, né? Eu consigo girar. Mas eu já vi programas desse tipo aí que eles mandam para impressora 3D e conseguem imprimir o coração. Ah, sim. É muito legal também. Sim. Então, aqui é um corte axial.